para Oxford University. Em Oxford, ele e o seu irmão mais novo, Charles, faziam parte de um pequeno grupo de estudantes que se reuniam para estudar a Bíblia e orar. Eles chamavam-se do Holy Club, o Clube Sagrado. Seus métodos usados pelo grupo deu-lhes o nome de metodistas. Como não se importaram, o nome ficou. John já era um pastor anglicano, sabia que queria fazer mais, queria espalhar o evangelho e fazer o bem. Então ele e seus amigos do Holy Club começaram a ajudar os pobres e doentes, visitando prisioneiros e abrindo uma escola. Eles foram motivados pela passagem lida na Bíblia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta passagem tornou-se um dos principais emblemas do metodismo. Aos seus 30 anos, John e Charles Wesley se tornaram clérigos. Familiarizados com as obras de todos os grandes pensadores, eles estudavam a Bíblia com devoção, podiam ler latim, grego e hebraico. Mas havia algo faltando em suas vidas. Então, passando alguns dias juntos, os dois encontraram o que estava faltando neles: uma conversão evangélica que mudou tudo. Esta janela na capela de Wesley comemora sua experiência. Para John, acontece na noite de 24 de maio de 1738. Estava ele em uma reunião religiosa em que a leitura era de um texto de Martinho Lutero. John descreve o que acontece em seguida em seu diário. Entre as 8h45 da noite, ele descrevia a mudança que Deus operou no coração através da fé em Cristo. Senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. E me foi dada uma garantia de que Ele havia lavado meus pecados, até os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. A fé de John Wesley veio agora do seu coração, assim como da sua cabeça. Ele queria compartilhar com o que havia descoberto com o mundo todo, que o amor de Deus estava disponível para todos. Ele começou a evangelizar para quem quisesse ouvir, especialmente aos pobres. No século XVIII, no Reino Unido, havia muita gente pobre, das favelas de Londres, às minas de West Country e aos moinhos de Yorkshire. Wesley trazia esperança, ajuda prática para as pessoas que nada tinham e sem esperança. Este prato simples de estanho para a coleta era passada nas reuniões da primeira sociedade metodista em Londres, fundada por John e Charles Wesley. As reuniões aconteciam em uma fundição de armamentos em desuso adquirida por John Wesley em 1739, localizada na periferia da cidade. Mas a fundição era muito mais que um ponto de encontro. Havia alojamentos para Wesley e seus pregadores, escola para filhos de pobres, uma farmácia com medicamentos gratuitos, armazenamento para os livros que Wesley publicou e vendeu. E em tempos de dificuldade, comida e roupas eram distribuídas aos necessitados. A fundição era um verdadeiro centro comunitário. As sociedades metodistas estavam começando a se alastrar em cidades e vilas de todo o país. E Wesley visitou a maioria delas, inspirando, orientando e ajudando. Seu plano não era criar uma nova religião, mas simplesmente voltar ao básico, um amor a Deus e a toda a humanidade. Mas tudo isso custava dinheiro. Wesley usou todos os meios possíveis para arrecadar fundos: coleções, assinaturas, venda de seus livros. Ele implorava de casa em casa. Isso tudo era usado para ajudar as pessoas e levar o evangelho a todos. Os sapatos pequenos e elegantes de John Wesley e o chapéu sombrio nos lembram que ele era apenas um homem, não muito alto, nem tão santo e muitas vezes perturbado pelas dúvidas e preocupações. Alguns evangelistas começaram a pregar ao ar livre, tentando alcançar pessoas que não iam às igrejas. No início, Wesley achava que essa pregação de campo estava errada, quase pecaminosa. Mas ele viu o efeito poderoso que teve nos milhares que se reuniam para ouvi-lo. E assim, pelos próximos 50 anos, ele viajou, pregando tanto ao ar livre quanto para as sociedades metodistas em todas as partes do Reino Unido. Ele viajou mais de 250 mil milhas a cavalo e muitas vezes lendo enquanto andava. Ainda era oficialmente um padre anglicano e não tinha uma congregação própria. Isso não importava para Wesley quando escreveu esta famosa frase: "Eu vejo o mundo todo como minha congregação.
Até aqui quero dizer que em qualquer parte que eu esteja, julgo ser certo. E meu dever é declarar a todos os que estão dispostos a ouvir as boas novas da salvação. Este é o trabalho que eu sei que Deus me chamou para fazer. Este púlpito foi feito especialmente para a nova capela que John Wesley construiu aqui na City Road em Londres no ano de 1778. É um púlpito bom, mas era originalmente ainda mais grandioso, com 3 andares para o lugar do pregador, leitor da palavra e o cantor. É um contraste interessante com o púlpito mais modesto que serviu na fundição por quase 40 anos. O metodismo estava amadurecendo. O próprio Wesley descreveu a nova capela como limpa, mas não boa, talvez minimizando o significado da mudança das instalações improvisadas da fundição para essa. Wesley aqui se firmou e liderou a Conferência Metodista de 1779, a primeira a ser realizada na nova capela. A melhor parte do ano Wesley ainda passava na estrada. Wesley ocupava os dias inteiros pregando, escrevendo sermões e recolhendo dinheiro para a caridade. O famoso Dr. Johnson reclamou dizendo: ele nunca está livre. Charles Wesley era tão ocupado quanto seu irmão. Pregava, viajava e escreveu milhares de hinos. No século XIX era conhecido como o doce cantor do metodismo. Quando o famoso oleiro Josiah Wedgwood preparou um esplêndido bule de chá especial para Wesley, ele não imaginava que Wesley desaprovava o consumo de chá. Wesley pensou que o chá era prejudicial à saúde e à alma. Mesmo assim, o bule foi encontrado na casa de Wesley, que foi construída como parte do complexo da capela na City Road. O primeiro andar da casa era ocupado por Wesley, mas havia espaço suficiente em outros andares para pregadores itinerantes, com seus auxiliares, uma empregada e sua família. Quando Wesley estava em casa, se certificava de que todos na casa estivessem na cama às 9 da noite e acordassem às 5 da manhã para as orações matinais. Wesley faleceu em sua própria casa aos 87 anos. Alguns dias antes de morrer, ele escreveu para um jovem membro do parlamento, William Wilberforce, para que continuasse lutando contra a escravidão. As palavras finais de Wesley eram mensagens de esperança. O melhor de tudo isso é que Deus está conosco. Hoje essa mensagem ainda está no coração do metodismo e 70 milhões de pessoas em todo o mundo podem traçar suas próprias crenças voltadas para os Wesleys e os primeiros metodistas. Eu acho que a melhor coisa sobre o metodismo é que é um lugar para as pessoas do mundo todo vir estar conosco. Eu senti que era bem-vindo. Isso é o que significa o metodismo. Não importa quem você é, raça, cor, cultura, aos olhos de Deus, todo mundo é aceito por Ele. Para mim, metodismo é uma igreja receptiva e amiga em todos os aspectos. Não é só uma religião, é uma escolha de vida. Uma música preferida de Charles Wesley é difícil escolher. Minha música preferida de Charles Wesley é And Can It Be? Love Divine or Love's Excelling? Morning Has Broken. Now I have found the ground wherein. A frase que eu lembro é: ganhe o máximo que puder, salve o máximo que puder, doe o máximo que puder. A maldade não perde o seu caráter, mesmo tornando-se uma moda. John Wesley disse que o mundo era sua paróquia. Vá para aqueles que precisam e os que mais precisam de ti. Últimas palavras de Wesley. O melhor é que Deus está conosco. Nós precisamos de um novo John Wesley que traga de volta os verdadeiros valores para a nossa sociedade. Se John Wesley voltasse hoje, eu acho que as mesmas coisas que preocupavam ele no século XVIII o faria novamente se preocupar hoje. Wesley estaria nas ruas aproximando-se das pessoas e ganhando-as para Deus o mais que pudesse.